Senhor presidente, a nossa comissão pode ter 12 defeitos, só não é monótona, né? E realmente as coisas são trepidantes. E nós estamos encontrando elementos e situações que nos permitem afirmar que essa tem sido uma comissão vitoriosa. Eu não vou elencar hoje para não perder meu tempo, mas tem muitas vitórias que a gente pode comemorar aqui. Estamos tirando de dentro de esconderijos, né, pessoas que permitiram, que proporcionaram esse escândalo terrível, esse crime horrendo contra pessoas desprotegidas. Mas eu saudando aqui todos, em especial o nosso depoente de hoje, o senhor João Camargo, né, eu pergunto a ele, o senhor abriu a empresa MKT Connect Limitada, não é isso? Não é isso? Qual foi a data, o senhor pode me dizer a data da abertura dessa empresa? Final de 22. Final de 22, pronto. Bom, feito essa afirmação e satisfeito com o que aconteceu anteriormente, eu queria que trouxesse à tela exatamente a primeira. Eu chamo a atenção dos meus pares a este padrão, em especial o nosso relator que saiu aqui um pouquinho, mas ele vai voltar. Vejam que após a eleição do presidente Lula, no final de outubro de 2022, aqueles que passaram 14 ou 15 anos depredando, depenando, né, o patrimônio público brasileiro, né, que se especializaram em diversos escândalos, os mais variados, voltaram à cena do crime. Essa frase é importante, né? Eles voltaram à cena do crime. E vejam que logo após, em outubro de 22, o Careca já faz uma empresa e em 23, 13 CNPJ diferentes. O senhor Virgílio, através da sua esposa, em novembro de 22 e fevereiro de 24, abre empresas para prestar serviço a essas entidades. O senhor André, através do seu filho Eric, 3 CNPJ no segundo semestre de 2023, que é o primeiro ano do governo do Lula. O senhor Alexandre Guimarães, coincidentemente, em novembro de 22, após o resultado da eleição. O senhor Felipe Gomes, aqui da AMAR, que é tão falado aqui como um dos Golden Boy, né? 4 CNPJ no segundo semestre de 23 e primeiro semestre de 24. Pode passar. Há um padrão, senhor presidente, há um padrão, senhor relator, há um padrão, senhores parlamentares. Aparentemente, e todos os fatos nos induzem a essa situação, a vitória do Lula permitiu que os perpetradores de crimes contra a Previdência se sentissem ouriçados e estimulados a literalmente se armarem e se municiarem para assaltar o erário público. É sempre bom falar isso, que aqui os deputados do PT falam muito sobre Golden Boys. Seu Camargo, está aqui as 4 entidades. AMAR Brasil, Masterprev, ANDAP e a ASAP. Em 2022, dezembro de 22, após o período da eleição, é a primeira vez que a AMAR Brasil recebe recurso, R$1 milhão. Depois, no governo do Lula, 316 milhões. A Masterprev, no governo do Lula, 233 milhões. A ANDAP, no governo do Lula, 84 milhões. A ASAP, no governo do Lula, 57 milhões. Quase R$700 milhões. Por que eu falo isso? Porque é dito aqui que o ovo da serpente é a assinatura dos ACTs. Dos 4, 3 foram assinados do governo do Lula. 3 foram assinados do governo, 3/4 do problema. E o recurso todo ele recebido, quase que 99,89% do governo do presidente Lula. É claro que bandido, ladrão, perpetrador de crime contra o erário público tem em todos os governos. A corrupção, ela é endêmica. Agora, qual é a diferença? Governos combatem a corrupção, outros governos convivem com ela. Passe o próximo. Vamos falar aqui de uma questão que eu acho que precisa ser repetida, porque quem é professor, relator, eu fui professor no início da minha atividade laboral, profissional, muitos anos atrás, entende que a repetição traz o conhecimento. Eu tenho repetido aqui, mas parece que é uma dificuldade, talvez cognitiva, né, de entendimento do que a gente tem passado para os senhores. Aqui se falou em ovo de serpente. Então, o primeiro ovo da serpente que foi gestado aqui e em seguida foi mostrado para a sociedade aqui pelos deputados vermelhos, foi que a partir de 2016 começa o processo porque muda-se a forma como descontos associativos teriam que ser concedidos.
Eles poderiam ser, a partir dessa data, inclusive para entidades que não tinham a carta sindical, que é uma estrovenga da nossa legislação, que é a unicidade sindical, que é toda aquela questão pelega que a gente já falou a respeito. Aí eu mostrei a eles que quem fez essa ação foi o procurador-chefe do INSS na época, quem? O cidadão chamado Alessandro Antônio Stefanuto. Ora, Stefanuto foi aquele que foi preso a semana passada. Stefanuto foi aquele que aqui esteve dizendo que tinha lado e que era progressista, que tratou a ex-presidente como presidenta Dilma, que foi defendido pelo pessoal do PT aqui com unhas e dentes. Foi ele? Ah, foi ele. O perpetrador do início do primeiro ovo da serpente, o senhor Alessandro Antônio Stefanuto, que, aliás, recebeu como prêmio por essa longeva ação, né, o título de ser o condutor, o coordenador do processo de transição em nome do presidente Lula do sistema previdenciário. Foi ele que coordenou a transição, ao lado da senhora Tônia Galotti, filha do João Feio, que aqui esteve também, e ao lado do senhor Ricardo Silva, prefeito do interior de São Paulo, que, segundo o senhor Luiz Lima foi quem solicitou o fim definitivo da validação dos cadastros. As pedras se encontram, o quebra-cabeça bate, e me parece que está muito claro quem estava dentro do sistema previdenciário há muitos anos, perpetrando crimes os mais variados. Tiveram um problema no início do nosso governo, e quase durante todo o governo, porque nós combatemos o crime. Mas quando eles viram que ganhou o Lula, passa aí o próximo. Aí a festa foi feita, né? O segundo ovo da serpente que apareceu aqui, aí disseram, olha, tem um ovo da serpente novo. Eu digo, opa, qual é o novo ovo da serpente? Chocada pelos deputados vermelhos. Ah, em 2020, houve um decreto 10.587 que permitiu que essas associações pudessem colocar dentro do bojo dos descontos associativos os pensionistas. Eles esqueceram que quem solicitou isso foi o Sindinap. Que é o Sindinap, senhor presidente? Ah, é aquele sindicato que o irmão do Lula é vice-presidente. Ah, é aquele sindicato que o nobre ministro da AGU esqueceu no início das investigações, apesar de quase 6 meses, 10 meses antes, ter recebido uma solicitação, um documento da sua própria Secretaria-Geral, da AGU, assinado pelo senhor corregedor, dizendo que era a segunda empresa que mais cometia ilícitos na área. É esse Sindinap. E o processo, em 2020, após o decreto, quem solicita? Sintap-CUT. A CUT, o que é a CUT? A Central Única dos Trabalhadores ligados ao PT, ligada à CONTAG. Olha que surpresa. E quem assina? Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, o procurador-geral, que passou a ser procurador-geral do governo do PT e foi afastado não pelo Lula, não pelo Lupe, mas pela Polícia Federal. Né? Ou, desculpa, pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, já em abril de 2025. E esse cidadão, que aqui chegou também chamando de presidenta Dilma, se colocando dentro de um espectro político, já foi descartado pelo PT. Ah, nós não temos nada a ver com ele, como se não houvesse uma vida pregressa. Em quase 12, 14 anos de atuação, vários postos importantes dentro do governo do presidente Lula. Passa o próximo, gentileza. Aí vem o terceiro ovo da serpente. Ah, em 2022, em agosto, houve autorização para se fazer desconto de BPC e de pessoas, crianças que têm sem autorização judicial através dos seus representantes. Considero que isso é uma coisa grave, que precisa ser corrigida. Sabe quanto tempo demoraram para corrigir, senhor presidente? 2 anos e 5 meses, só fizeram por causa de uma ação do Ministério Público Federal. E nesse período, 2022, deu 2,2 bilhões, e 23, 24 e 25, 26, 34 bilhões de reais. 15 vezes mais no governo do PT. E o PT só se movimentou porque foi obrigado pela Justiça Federal, a exemplo das outras ações. Passe. A AGU, hoje, foi alertada sobre o INSS e Messias ignorou o caso do sindicato do irmão do Lula. A gente viu aqui, eles se revezaram no microfone. Ah, o senhor Messias é gente do bem. Acredito. Só que claramente ele prevaricou. E se ele prevaricou, é crime. E como crime, como os outros, tem que responder por ele. É simples assim. Não sou eu que estou afirmando, não. São os documentos que vieram à tona.
tanto no Jornal da Band como no Estado de São Paulo. E eu espero que ao final, senhor presidente, já estou encerrando, nós possamos nos debruçar sobre o que interessa, que é encontrarmos aqueles que perpetraram esse crime, é encontrarmos aqueles que se beneficiaram com esse crime. E vamos deixar aqui de cortina de fumaça. Existem uma série de requerimentos importantes que precisam ser aprovados, eu não tenho dúvida que a gente vai contar com o apoio de todos, e a gente tem que comemorar, presidente, porque, para mim, uma das ações mais importantes dessa comissão foi acabou de maneira definitiva o desconto associativo, uma vitória para os aposentados.